Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos, a Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só a pergunta que foi enviada. Qual a fórmula estrutural do 4-metil-3-hexen-2-ona? Bom, quando a gente tem aqui, essa nomenclatura ela está com um pequeno defeito, eu já vou fazer a correção desse defeito, mas antes a gente tem que observar que o nome de uma estrutura ele é separado em duas partes. A primeira parte a gente tem as ramificações, que nesse caso é só o 4-metil. A ramificação ela tende a terminar com a terminação "il". E aqui a gente tem a nossa cadeia principal. Sempre que você for fazer a numeração, esses números que aparecem aqui, eles estão indicando alguma coisa. Esse número 4 ele está localizando a posição do grupo metil, que é uma ramificação. Esse número 3 ele está localizando aonde está a dupla ligação, que é esse "en" que a gente tem bem aqui. E esse número 2 aqui, ele está localizando aonde está a nossa função orgânica do tipo cetona. Ona é a terminação que a gente usa sempre que a gente tem uma cetona, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouquinho ali embaixo na tabela, onde eu coloco... Eu não, né? Nem fiz essa tabela, mas onde colocaram aí as funções orgânicas e suas terminações, tá bom? O que a gente vai fazer aqui primeiro é uma breve correção desse nome. Porque a numeração ela deve estar logo atrás, tá, de quem ela está numerando. E aqui a gente tem a palavra "hex". E esse 3 não está numerando, ele não está colocando a posição da quantidade de carbonos. Não existe isso. Ele está colocando a posição desse grupo "en", que é o nosso intermediário. Então o correto seria que o 3 estivesse logo atrás desse "en". Para que a gente possa corrigir isso, a gente vai colocar o nome assim, ó, 4-metil. Aí vamos colocar aqui X, 3, em, aí 2 e o grupo ona. E ó, eu vou dar uma apagadinha aqui nos risquinhos que a gente fez aqui. Maravilha. Então vamos lá. Com relação à cadeia principal, ó, agora a gente já está tudo certo, tá? Com relação na cadeia principal, eu tenho esse 3 localizando a dupla, esse 2 localizando a função, e lá na ramificação 4 está localizando o grupo metil. A cadeia principal ela tem um prefixo "x", o que significa, olhando aqui na tabela, prefixo tem uma relação direta com o número de átomos de carbonos. Quando você usa o prefixo "x", você está dizendo que você tem 6 átomos de carbonos na cadeia principal. E a gente começa a montar uma estrutura pela cadeia principal, tá? Então estão aqui 3, 4, 5 e 6 carbonos. Pessoal, por esse nome, embora ele esteja errado, por um pequeno detalhe, você já poderia montar a estrutura, não teria problema para montar. Professor, mas por que ele está assim? Porque antigamente podia fazer isso, você colocava a localização da dupla antes do nome da sua cadeia principal. Hoje em dia já não se faz assim, aí o PAC recomenda que você coloque essa numeração logo atrás de quem você está numerando, de quem você está colocando a posição, tá bom? Então o número ele vai ficar sempre no meio do nome, bem aqui, tá? Agora tá lá, a gente colocou os 6 carbonos, a gente sabe que no carbono de número 3 a gente tem o grupo "en", que significa, aqui no nosso intermediário, que nós temos uma cadeia insaturada com uma dupla ligação, e por isso está escrito a palavra "en". Você vai vir aqui no carbono de número 3, vamos supor que esse é 1, esse é o 2, esse vai ser o 3. Você vai colocar entre o carbono 3 e o 4 a dupla ligação, tá bom? E aí você vai localizar ela no carbono de número 3. Então coloquei aí no carbono de número 3 a dupla. No carbono de número 2 a gente tem uma cetona, está escrito a palavra ona, então você vai colocar uma dupla O aqui. O resto da estrutura são só ligações do tipo simples, tá? Aí a gente vai apagar aqui essa numeração que a gente fez, mas só para ela não atrapalhar a gente aqui na hora de colocar os nossos hidrogênios, tá?
Olha só, então, mas você lembre, esse é o carbono 1, o 2, o 3, então esse aqui é o 4. E no carbono de número 4, a gente vai ter um grupo metil. A palavra met, ela vem do fato de você ter um átomo de carbono. E a palavra il é a terminação de uma ramificação. Então, no carbono de número 4, que a gente tem aqui, nós vamos ter uma ramificação do tipo CH3. E o resto dos carbonos eles vão se ligar com hidrogênios suficientes para que eles façam 4 ligações. Por exemplo, esse hidrogênio aqui do carbono 1 só faz uma ligação, então ele precisa de mais 3 hidrogênios. Esse carbono aqui no nosso o carbono 2, né, ele já faz 4 ligações, 2 com oxigênio, uma simples e outra simples aqui, no total são 4, não precisa de ligações. Esse precisa de mais uma ligação. Esse precisa de mais 2 ligações. Vou colocar uma para cima e uma para baixo. E esse aqui da ponta precisa de mais 3 ligações. Você representar dessa forma ou dessa forma dá na mesma, tá? A diferença é que aqui eu coloquei uma forma mais compacta e aqui uma estrutura mais aberta, tá bom? Pessoal, então, ó, voltando aqui, ó, na nossa tabelinha, a gente coloca primeiro o prefixo, tá? Que falou X. Depois, o grupo EN, só que a gente tem que colocar a posição onde estava a dupla ligação. No caso, a gente colocou lá no carbono de número 3. Em relação à função orgânica, eu falei que a terminação ona era de cetona. A cetona tem um átomo de carbono que é secundário, porque ele está ligado a 2 outros átomos de carbonos, e está ligado aqui com uma dupla ligação com um átomo de oxigênio. Esse grupo que faz a cetona, e também é o mesmo grupo que faz aqui o aldeído, a gente chama ele de carbonila, quando a gente tem um carbono fazendo uma dupla ligação com um átomo de oxigênio, tá? Isso daqui é uma carbonila. Então, temos aí a carbonila no carbono de número 2, porque a nossa cetona está no carbono de número 2, e montamos toda a nossa estrutura. Nós temos como cadeia principal essa cadeia aqui, essa é a cadeia carbônica principal. Dentro da cadeia carbônica principal, você tem a sua insaturação, você tem o carbono que está ligado ao oxigênio aqui fazendo a função orgânica do tipo cetona, tá? E você tem aqui ligado à cadeia principal a sua ramificação, que nesse caso aqui é uma ramificação do tipo metil, localizada no carbono de número 4. Basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!